Olá, eu sou Drica Mello e hoje nós vamos praticar journaling, que é o nosso diário. E nós vamos praticar journaling e gratidão, que é uma combinação maravilhosa, né? Muita gente pratica aquele caderno da gratidão, né? Todo mundo faz aquele caderninho da gratidão, não é isso que nós vamos fazer. Mas nós vamos praticar a gratidão, experienciar a gratidão, como a gente se sente grato em relação, né, a situações, pessoas, e experienciar como as pessoas se sentem gratas em relação a gente. É uma experiência até dolorosa aí, mas nós vamos pisar nessa seara aí, que é uma coisa boa da gente fazer. E para falar sobre isso, antes eu queria falar um pouquinho sobre a gratidão. Por que a gratidão existe na nossa vida, né? Como que é, a gratidão, na verdade, é um superpoder nosso, né? E como que a gente, muitas vezes, não vê a gratidão. E não ver a gratidão é que é um ponto nosso que... Por isso que é importante até fazer esse diário da gratidão, porque quando a gente passa a ver a gratidão, né? Eu estudei com o Joe Dispenza, né? E o Joe fala que a gratidão é um estado último, né? É o nosso maior estado que a gente pode ter de recebimento. Então, a gente pensa assim, ai, eu vou fazer um monte de exercício de visualização, de recebimento, de manifestação, de não sei o que tem. Você não consegue nada disso se você não estiver grato. Então, para você, antes de você materializar qualquer coisa, é fundamental que você esteja grato. E eu resolvi fazer esse vídeo falando e até esse exercício, né, de journaling sobre gratidão, porque justamente isso tá batendo muito na minha porta e eu trabalhei isso em mim. Eu tenho trabalhado já isso muito em mim e eu, nesses últimos tempos, trabalhei demais isso em mim e é muito mágico e impressionante quando você começa a trabalhar essa gratidão, como a dimensão da gente abre, né? Eu abri esse vídeo mostrando umas flores e essas flores, eu tô aqui no meu backyard aqui da minha casa, né? E essas flores, elas apareceram aqui no meu backyard. Não tá uma coisa assim, muito pouco, apareceu um pé só dessa flor, que ela é bem alta aqui, e um canteirinho dessas outras flores, que elas são meio, é um lilás bem clarinho, né? E é um mato. Não é flor, é um mato, né? E até tem um pessoal que cuida aqui do jardim, né? Porque eu moro num condomínio e eles cuidam. E eu falei, não tira esse pé, porque como é um mato, eles tiram, né? E eu falei, não tira, porque eu venho aqui no final da tarde para meditar, aqui nesse lugar que eu tô fazendo o vídeo hoje, né? Eu sento aqui para meditar, para olhar o céu, para assistir o pôr do sol. E eu comecei a olhar a flor. O dia que não tem sol, ela se fecha. É mato. E o dia que ela tem sol, ela se abre. E eu comecei a pensar, um mato. Se Deus faz um mato com essa inteligência, vivo desse jeito, o dia que não tem sol, ela se fecha. O dia que ela tem sol, ela se abre. Como que um cara vai matar? Tá vivo aqui, se abre para o sol. E ela é tão bonita, redondinha, fechadinha. O dia que tem sol, ela se abre branquinha, parece um copo, sabe? E ela tá bonita aqui no meu deck. E eu fiquei imaginando e eu falei, é de uma inteligência a criação. Ainda que toda essa criação é um jogo, é um filme, é de se admirar a inteligência que é fazer um mato tão bonito desse. Um mato é bonito, é uma flor e ela é bonita. Eu tô aqui falando e ela tá aqui olhando pra mim. E ela é tão bonita e ela vem embelezar o meu deck, ela é da cor do meu deck.
E eu me senti tão grata por ela ter se plantado sozinha aqui. Eu não precisei plantar essa flor, eu não cuido dela. Ela, sabe, se plantou aqui sozinha, cresceu, é alta, aparece pra mim, me acompanha aqui todos os dias. E eu sou tão grata por ela. Sem brincadeira, eu fui tomada de um sentimento de gratidão tão grande pelo um mato que apareceu aqui no meu deck, que eu nunca plantei, que eu nunca cuidei, que eu nunca aguei, e que queriam até tirar ele daqui e eu não deixei. Então, é isso que eu tô falando da gratidão. Então, quando a gente começa a abrir essa porta da gratidão, você começa a ver coisas que não precisa ninguém ir lá te agradar e te dar nada. Você começa a receber de graça e de formas inesperadas, porque é uma flor que tá me dando tanto prazer e que tá me fazendo tanta companhia e que enche meu coração de beleza e de alegria, e que para muita gente é só um mato, e para mim é uma flor que embeleza todas as minhas tardes que eu venho aqui aproveitar o meu pôr de sol, e que está embelezando a minha casa. E eu sou muito grata por isso. É um presente que eu ganhei de Gaia, da natureza, de Deus, daquilo que eu sou. Então, eu sou muito grata por isso, por esse presente que eu ganhei do nada, sabe? Então, quando a gente começa a abrir essa porta da gratidão, de nada eu ganhei isso, imagina aquilo que eu realmente preciso, né? Então, existem estudos que falam que se a gente realmente pratica a gratidão todos os dias e a gente começa a ver as coisas que realmente a gente é grata, a gente reprograma o nosso sistema límbico, que a gente tem, né, um sistema, porque nós somos um sistema, a gente precisa estudar um pouco para entender isso, mas nós somos um sistema. Então a gente vai se programando, então a gente começa a ficar com medo da existência, né? A gente tem medo, a gente entra nesse estado de sobrevivência, que a gente tem medo que a gente não vai sobreviver, a gente tem medo que a gente não vai ter as coisas, e por mais que a gente tenha, a gente começa a ficar com mais medo, e mais medo, e mais medo, e a gente entra nisso que é uma coisa que impede a gente de ter mais. Por quê? Porque a gente acaba nunca tendo o suficiente, e isso traz muita infelicidade, traz muita preocupação, traz muito estresse, traz doença pra gente. Então, pra gente reprogramar esse sistema, né, pra gente ter paz, pra gente ser a felicidade que a gente já é, a gente precisa entrar nessa gratidão. E existem estudos que falam, né, que pra gente reprogramar esse sistema límbico da gente, né, é essa parte que é responsável por a gente viver em sociedade, a gente ter as coisas, a gente conquistar pela nossa sobrevivência. Então tem um estudo que fala que se a gente praticar todo dia, não pode parar. Se a gente parar um dia, tem que voltar e começar a praticar de novo. Intencionalmente você se sente grato, intencionalmente todo dia você completamente reprograma o seu sistema límbico. Esse seu cérebro, né, essa parte do cérebro que é do sistema límbico, ele é completamente reprogramado. É incrível isso, né? Eu nunca tentei fazer, mas tem estudo mesmo que fala que você reprograma isso, do poder que é a gratidão, né? Então agora imagina, tem pessoas que elas não são gratas, né? As pessoas dão coisas para elas e elas não conseguem ver gratidão naquilo. Então eu acho que ninguém tem que fazer a coisa para os outros como forma de troca, porque quando a gente faz, dá
né? Mesmo trabalhando, né? Eu, aqui no meu trabalho, eu faço muito as coisas para os outros porque faz parte do que eu sou, faz parte do que eu faço, faz parte do que eu sou e eu não, tudo bem, eu não tô interessada, mas eu fico triste porque a pessoa não vai receber o efeito daquilo que eu tô fazendo. E essa é a pior parte. Não por mim. Eu não ligo por mim, porque eu tô recebendo o efeito daquilo que eu tô fazendo, mas a pessoa não vai receber o efeito daquilo que eu tô dando. Então, às vezes, vamos supor, eu dou uma reprogramação mental. Meu, eu gasto, às vezes, metade do meu dia fazendo a reprogramação para a pessoa. Vou lá, pego, faço, dou. Meu, a pessoa não fala nem obrigado. Não fala nem obrigado. E eu não tô preocupada com o obrigado da pessoa. Só que quando você se sente completamente grato, é a sua capacidade de você falar, agora eu posso, agora eu faço. Então uma pessoa que ela não é capaz de se ver merecedora daquilo que ela está recebendo, ela não é capaz de entender e falar, eu recebi, olha aqui isso que eu recebi. Como que ela acha que aquilo vai fazer algum efeito para ela? Se o grosso, olha, tá aqui para você, ela não consegue ver isso, como que ela vai conseguir ver que ela tá recebendo algo tão sutil? Tão sutil. Porque a realidade toda, na verdade, ela não é construída aqui nesse grosso. Ela é construída no sutil. No sutil. Então, quando eu sinto essa gratidão, eu sinto no meu coração, eu sinto que eu sou grata. É onde eu mando a minha vibração. Eu mando a minha vibração. E é onde a mágica toda começa a acontecer. A mágica toda acontecer. E outra coisa que acontece é, não existe tempo. Tudo está acontecendo nesse agora. Mas a gente vive no reino do tempo. Então você, né? Existe um timing para as coisas, né? Eu penso assim, hoje que nem, por exemplo, a minha filha não tivesse feito as coisas que eu fiz para ela quando ela tinha 3 anos de idade, não tivesse aproveitado ela, não tivesse acontecido as coisas que aconteceu com ela, que eu tivesse aproveitado ela, feito as coisas que eu podia ter feito com ela quando ela tinha 3 anos, aquela idade passou. Não adiantaria hoje eu querer falar, ai Bela, vem aqui, vamos brincar disso, filha, vamos fazer. Ela ia falar, ei, hello, mãe, eu tenho 18 anos hoje, eu não faço mais coisa de 3 anos de idade. Então, timing aqui nessa realidade é uma coisa muito louca, porque a realidade ela muda e você perde o timing. Você perde a oportunidade de fazer o que você poderia ter feito e não dá para ser feito mais, porque aquela realidade não existe mais. Não existe. A minha filha de 7 anos de idade, ela não existe mais. O que existe hoje é uma pessoa de 18 anos de idade, com outra mentalidade, que está vivendo outras coisas e que eu preciso fazer outras coisas com ela. Então, não dá pra gente ficar perdendo tempo. Não dá. O que você tem que fazer agora. Agora. E isso faz totalmente parte da gratidão. Às vezes a gente, sabe, precisa falar alguma coisa pra alguém e a gente fica esperando. Esperando o quê? Às vezes, na hora que você vai falar, aquela pessoa que vai ouvir não é mais a pessoa que dá para você falar aquilo que você ia falar. E aí você perdeu o timing. Você perdeu o timing e aquilo já não serve mais. Então a gente precisa fazer as coisas na hora. É na hora.
falar obrigado na hora, falar que não dá mais na hora, falar sim na hora. Porque às vezes você fica esperando para falar aquele sim, e na hora que você vai falar sim, aquela pessoa já andou para frente, já não dá mais tempo, já passou, a pessoa já morreu, a pessoa já se transformou. Então, timing aqui nessa realidade é uma coisa muito importante, porque as coisas, elas não são estáticas, elas estão se mudando a cada 10 segundos, é 10,2 segundos a realidade muda, 10,2 segundos muda a realidade. E ainda tem esse delay de cada 10,2 segundos, porque é lento aqui o negócio. Então, e isso quer dizer também que é uma oportunidade para a gente mudar. 10,2 segundos a nossa realidade muda. Então não fique esperando. Você muda, tudo muda. Não fique esperando para falar. Não fique esperando para sentir. Muda, faz, fala obrigado. Fala que não gostou. Se não gostou, fala, não gostei, não é isso que eu quero outra coisa. Mas faz. Então, a gratidão, se tem que começar de algum lugar, se você não sabe de onde começar, nós vamos começar com esse exercício aqui de gratidão. Para você entender, então, poxa, eu não consigo me sentir grato, ou eu não tô consciente que eu tô me sentindo grato. Então, vamos começar a ficar consciente. Começar a ficar consciente da gratidão. Porque é uma coisa muito, muito, muito importante. Porque daí você começa a ver o que você está recebendo. Porque às vezes a gente está recebendo e a gente não está consciente que a gente está recebendo. Porque a gente não está conseguindo ver. E o que está acontecendo? O timing está passando. E não vai voltar. E na hora que às vezes a gente vê, já passou. Já passou e não vai dar para voltar, porque a realidade mudou. E sabe o que? É triste às vezes ver as pessoas falando, agora eu queria voltar lá. E não tem lá mais. Porque passou. Então pegue o seu journal e vamos fazer o nosso exercício de gratidão para a gente começar, né? Primeiro, a entrar nesse estado de puro de recebimento, conseguir ver o que a gente está recebendo e depois dar um upgrade aí na nossa manifestação, porque quando a gente começa a ver de fato o que a gente está recebendo, a gente começa a aumentar muito o nosso poder de manifestação. Então a primeira coisa que você precisa escrever é aquilo. Vamos começar com 5 coisas. Se você gostar desse exercício, eu acho que seria legal você fazer por uma semana, porque daí eu acho que você escrevendo isso por uma semana, com o tempo começa a ficar uma coisa natural sua, você começa a de fato ver isso na sua realidade com muita facilidade, com muita frequência. Então, primeira coisa que você vai escrever, 5 coisas. Aquilo que eu sinto gratidão mesmo no meu coração, que é muito fácil eu reconhecer a gratidão disso no meu coração. Então, por exemplo, eu penso no meu cachorro, eu sinto muita gratidão por ele existir na minha vida, ele é um amigão meu. Nossa, eu não tenho o que falar dele, eu penso nele, sabe, toda hora ele tá do meu lado, aonde eu vou ele tá andando atrás de mim, é um amor
Tem hora que eu não sei o que fazer para ele de tão bom que ele é na minha vida. É minha filha, eu tenho um amor pela minha filha, ter a vida dela na minha vida, ela ter me escolhido como mãe, eu ter essa oportunidade de ser mãe dela. Então, o motivo pelo qual eu sou grata é muito importante você escrever, porque solidifica essa gratidão dentro do seu coração. E você sente isso, fecha o seu olho e tenta sentir esse amor, porque a gratidão ela vem junto com esse amor. Que nem como eu falei aqui da planta, é uma gratidão que ela vem, eu acho que depois desse exercício, porque foi uma coisa mais assim, profunda de reconhecer. Não é sempre que a gente reconhece uma coisa dessa. Mas, por exemplo, eu sinto gratidão por essa planta ter aparecido aqui. Ela veio para mim do nada, né? E ter me mostrado como que não precisa você ser, vamos supor, não era uma planta reconhecida, né? Uma planta de nenhuma categoria, é um mato. E ter me mostrado como a simplicidade pode ser tão bonita, como Deus é tão perfeito. Essa planta me mostra como a criação em si é tão perfeita, porque quem criou a semente dessa planta? Quem criou essa planta? Então ela me leva para esse meu lado de entendimento do que é um Deus, é um designer, né? Que criou uma coisa tão perfeita, tão bonita, tão viva. Esse ato dela se fechar quando não tá sol e de abrir quando tá sol me mostra a vida nela. Então isso me mostra uma gratidão tão grande pela companhia que ela me faz aqui toda tarde, que eu tô aqui sozinha. Então, isso me dá uma gratidão. Então, vai lá, 5 coisas que te mostra gratidão, né? Então, item 2. Aquilo que eu deveria ser grata, mas que eu não sou grata. Então, você pode fazer 6 itens, tipo, colocar 3 itens do seu passado que já aconteceu, que você vê que você deveria ter sido grata e que você não foi no seu passado e que você até olhando para trás você se arrepende disso. E 3 itens que está acontecendo nesse momento. Então isso exige de você um pouco de reflexão, que você fala, poxa vida, eu sei que eu deveria ser grata por isso, mas eu não sou, eu não consigo ser grata. Por que que eu não sou? Então eu vou falar, por exemplo, eu comecei os meus estudos porque eu não gostava de estar aqui no planeta Terra. O meu problema era estar aqui. Então eu não conseguia ter essa gratidão de estar viva. Olha que profundo, né? E hoje eu até me arrependo um pouco disso, porque depois de estudar, de entender, vamos supor, de olhar para essa flor, de ver a vida nessa flor, de ver como a natureza é feita, eu me arrependo disso. Então, essa é um item que eu colocaria do meu passado, né? De, por exemplo, alguém da sua família, sua mãe, seu pai. Então, né, eu já fui muito ingrata com a minha mãe, por exemplo, né, de não reconhecer todo o sacrifício que ela fez para me criar, o tanto de necessidade que a gente já passou. Então, colocaria isso. Hoje, por exemplo, algo que eu deveria ser mais grata e que eu não sou, sei porque na hora que eu vejo isso assim, eu já ressignifico na hora, sabe, assim. Mas talvez de coisa que eu tenho por garantida, eu acho que, sei lá, talvez ainda a minha casa. Eu não gosto de fazer trabalho de casa, limpar a casa, organizar a casa. Então talvez isso eu deveria, sei lá, cuidar melhor disso, sabe, assim. Então ser mais grata por eu, sei lá, ter a casa que eu quero, ter as coisas que eu quero,
Então talvez recompensar mais isso cuidando melhor, né? Porque eu prefiro 1000 vezes estudar, trabalhar, fazer vídeo, tudo, do que gastar tempo cuidando da casa, organizando a casa. Apesar que minha casa é bem organizadinha, bem arrumadinha, mas quando eu tenho que arrumar, eu falo, ai, que saco. Então não falar, ai, que saco. Fazer com amor, porque é onde que dá o meu teto, onde que dá o meu cuidado. Ó, que bom, né? Quarto é aquilo que eu acredito que eu faço para as pessoas e que elas não são gratas para mim. Esse é um item muito importante da gente trabalhar, porque na hora que eu largo eu tiro essa necessidade das pessoas serem gratas para mim porque eu tô fazendo alguma coisa, é uma liberdade que eu me dou, sabe assim? Então, eu não vou lavar roupa suja aqui, mas durante muito tempo na minha vida, vamos supor, né? Eu achava que, porque eu tava fazendo as coisas, eu achava que as pessoas, né, que viviam comigo, não me reconheciam, não dava valor para aquilo que eu tava fazendo. Então eu entendi que essa falta de reconhecimento de valor, na verdade, era um problema meu, porque as pessoas não tinham que reconhecer o meu valor, era uma fraqueza minha, era uma vulnerabilidade minha. Então são coisas que na verdade você vai ver que você precisa se trabalhar. Você precisa se trabalhar, então é um exercício que você vai olhar o que você tá dando e o que você tá cobrando das pessoas. Essa falta que tem em você é uma necessidade sua, não é que o outro tem que te dar, é uma falta que tá em você. Então você precisa ver, mudar esse olhar para dentro de você, mas você só vai conseguir entender qual é a tua necessidade na hora que você olhar o que você tá fazendo. E você tem que dar. Você tem que dar, porque na verdade essa inabilidade não tira a falta de educação da pessoa, de te agradecer, a falta e o problema que a pessoa vai ter de não conseguir receber, de não conseguir, né? A criação da realidade da pessoa, daí é problema dela. E não cabe a gente ir lá com o dedão no nariz da outra pessoa e falar, tá vendo? Você não sabe, eu não sei se é filho da gente, né? Se é filho da gente, a gente tem que ensinar, tem que educar. Mas pro outro, deixa a mãe dele que tinha que ter essa responsabilidade de ir lá educar ele e ir lá falar, ei, né, vamos agradecer, olha o que você tá fazendo com a sua vida, né? Se a mãe da pessoa não fez, então agora ele vai ter que arcar com as consequências dele e fazer. Mas agora a gente tem que voltar esse olhar para dentro da gente e entender o que tá acontecendo com a gente. Tá ficando um vídeo comprido, mas eu acho que vale a pena, né? E aí a gente tem que trabalhar isso tudo na gente. Então é uma coisa que vale muito a pena a gente ter esse olhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, quiserem falar sobre isso, eu tô aqui, assim, realmente à disposição, mas vale muito, 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 muito a pena trabalhar nessa questão da gratidão com a gente, porque quem sai ganhando, na verdade, trabalhando essa questão da gratidão com a gente, é a gente mesmo. E agora eu quero agradecer você por ter ficado aqui nesse vídeo comigo até agora e por você trabalhar em você aí na gratidão e ser esse fator de transformação para você, porque quando você se transforma, você transforma o mundo. Namastê, gratidão, e eu te encontro por aí nos vídeos. Tchau, tchau.